Olá, a paz do Senhor, tudo bom para todos? Boa noite. E hoje é a segunda parte, do vídeo que nós começamos naquele dia, Israel e a Igreja, e hoje é a parte 2 com as 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, porque as 70 semanas de Daniel dá uma base para nós daquilo que acontecerá com a igreja e com Israel nos finais dos tempos, certo? Eu vou estar começando lendo aqui em Daniel 9, a partir do versículo 24 ao 27, que fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungida, o príncipe, no caso Jesus, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Amém? Então, como o assunto é bem extenso também, eu não quero estar me aprofundando nessas 70 semanas. Eu falei naquele outro vídeo sobre essa diferença, não acepção de Deus em relação à igreja ou a Israel, porque são povos de Deus, mas planos distintos que Deus tem para ambos. Se você não acompanhar, acompanha a Israel e a Igreja parte 1 do outro vídeo. Bom, vamos lá. O que são 70 semanas? 70 semanas no termo hebraico, que é o original, é Shabbat, Shabuim, que não são 70 semanas literais, uma semana de 7 dias, mas na verdade são 70 semanas de anos. Então o cálculo seria 70 vezes 7, que daria 490 anos. Amém? 490 anos. E nós vemos que qual que é o contexto? Daniel, ele estava orando pelo povo, os judeus, o povo de Israel, o seu povo, e sobre Jerusalém, que era a cidade dele. Ele estava numa condição de escravo, Deus já havia abençoado ele aqui, ele provavelmente estava no fim já da sua vida, com mais de 70, 80 anos, e Deus traz essa revelação do que aconteceria ao povo de Israel, aos judeus, e a Jerusalém nos dias vindouros de Daniel. E nós vemos que essa semana ela deu início exatamente aonde? Ela deu início naquilo que nós lemos lá em Neemias 2, ali a partir do versículo 1 até o versículo 8, quando Artaxerxes ele dá a ordem para que Neemias fosse até Jerusalém e levantasse os muros, edificasse ali, começasse a edificação, a restauração, a reconstrução de Jerusalém. E nós vemos que, porque o anjo fala que no versículo 25, sabe e entende, desde a saída e da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essas 70 semanas começou quando Neemias foi autorizado pelo rei Artaxerxes a reconstruir Jerusalém. Nós sabemos pela história que Neemias e o povo, ali os judeus que voltaram com ele, que o rei autorizou, está indo reconstruir,
eles edificaram os muros em 52 dias. Mas é claro que a restauração, a edificação das casas, né, demorou muito mais do que isso. Né? Os muros foram em 52 dias, mas as outras coisas demorou anos. Mas essas 70 semanas começa exatamente nesse decreto que Artaxerxes autoriza Neemias ir para Jerusalém. E onde foi isso? No ano 445 a.C., exatamente no mês de Nissan. E o mês de Nissan para nós corresponde ao mês de abril. É interessante. Então, na verdade, em 445, no mês de abril, né, digamos assim, começou as 70 semanas. E ela foi até onde essas 69 semanas, né? Porque fala de 7 semanas e 62, né? Que o anjo fala aqui, né? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi isso que Neemias sofreu. Ele sofreu oposição de Sabalate, de Tobias, de Gesem. Foi com tempos angustiosos. O templo depois foi reconstruído no tempo do profeta. Depois você pode ler do profeta Ageu, do profeta Zacarias. Josué se levantou, não o Josué, né, um outro Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel. E isso você também pode ler no livro de Esdras, que foi depois dos 70 anos de cativeiro do povo judeu. Amém? Então nós vemos que começou num decreto, né? E iam passar 62 semanas, 7 semanas, 49 anos, e depois mais 62 semanas. No caso, 62 vezes 7, 434 anos. Até quando, aonde que aconteceu isso? Exatamente quando Jesus entrou em Jerusalém, e está lá em Mateus 21, depois você também pode acompanhar. Quando ele entra montado no jumento, né? O povo aclamou ele como Messias, né? Muitos. Ali, Hosana nas alturas, Hosana que vem em nome do Senhor. E é interessante que eu estava estudando sobre isso com um pastor que inclusive já até morreu. Ele era um senhor, o Dave Hunt, né? Depois você pode até pesquisar sobre a vida dele no Google, né? Dave Hunt, né? E ele fez um cálculo, né, através de calendário, porque no nosso caso a gente tem um calendário solar, que é o gregoriano, como chama, né? Mas ele fez contas com base no calendário lunar, que é do judeu. E Jesus, ele entrou exatamente no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, da era de Cristo, em Jerusalém. Então essa profecia que já se cumpriu até hoje, 483 anos, desde a ordem de Artaxerxes até quando Jesus entra em Jerusalém, lá em Mateus 21. Passaram-se exatamente 483 anos dessa profecia que se cumpriu literalmente. Houve o Jerusalém foi edificado, os muros, o segundo templo. Depois passou 400 anos de silêncio. Deus levanta João Batista, depois vem o nascimento de Jesus. Ele cresce e ele entra em Jerusalém dia 6 de abril de 32. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode entrar no Google e estudar sobre o Dave Hunt, né? E esses cálculos que eles fizeram, né? E também, tanto ele como no próprio Google tem você digita lá Cânone de Ptolomeu, e você também vê todo esse estudo dos reis que se passaram, né? Dos reis que dominaram Jerusalém. Você pode achar lá no Google, para a gente não ficar muito esticado o vídeo. Então, se passaram literalmente 483 anos, ou 7 semanas, 7 vezes 7, 49, ou 62 semanas, 62 vezes 7, 434, 434 mais 49,
483 anos. Mas, se caso você for um cara mais estudioso, você pode ver que talvez para nós dá um erro nesse cálculo, de 445 até 32 depois de Cristo. Mas a gente não pode esquecer que, como eu falei, para o judeu no calendário lunar só são 360 dias. No nosso caso a gente tem o calendário gregoriano, que é o solar, que tem 365 dias e a cada 4 anos mais um dia, que é aí no caso dá 366 dias, que são os anos bissextos. E depois também você pode estudar, se você quiser estudar mais profundo, você pode também, fica na liberdade. Amém? Então nós vemos que isso se cumpriu. Mas aonde estão então, porque se são 490, onde estão os outros últimos 7 anos? Aí exatamente houve um parênteses na história. Porque o anjo fala aqui, ó, depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Quem foi o morto, ungido? O príncipe Jesus. Ele morreu naquela cruz e já não está. Porque depois ele morreu, ressuscitou, né, nós sabemos. Ele ficou 40 dias ainda aqui na terra. Depois subiu aos céus e depois de alguns dias ele derramou o seu espírito, como nós vemos lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, e ali foi estabelecida a igreja. A igreja começou exatamente ali. Portanto, isso é uma verdade, porque o próprio Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre ti edificarei a igreja, né? E sobre ti edificarei. Esse edificarei estava no tempo futuro. Então a igreja não foi estabelecida quando Jesus estava aqui. Então isso também já nos ensina, porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou muitas coisas no contexto judaico. Então por isso que a gente vê esses propósitos diferenciados para judeu e para a igreja. Apesar dos apóstolos, os primeiros apóstolos, né, os discípulos de Jesus eram judeus, mas ele estabeleceu que a palavra, a evangelização, fosse tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Então, nós vemos que, como eu estava falando, falta, né, esses últimos 7 anos para que essa profecia se cumpra. Porque 483 anos passaram, Jesus entrou em Jerusalém, depois ele foi morto, e depois que ele subiu e enviou seu Espírito, ali começou a sua igreja em Atos 2, como eu falei. Onde que depois, se você ver o primeiro vídeo que fala sobre Israel e a igreja, lá em Atos 15 fala exatamente isso. Que depois que Deus terminasse de levantar um povo entre os gentios, ele voltaria e edificaria o tabernáculo de Davi que estava caído. Por isso que Deus ainda tem um propósito para Israel. O Israel cego, o Israel que até hoje não crê que Jesus é o Messias, que ele já veio, que ele morreu na cruz para levar os pecados, né? Tanto dos judeus, tanto da humanidade, né, dos gentios, digamos assim, como também dos judeus. Mas muitos cegos que naquela época estavam cegos e que até hoje estão cegos, a palavra fala em Romanos também, que depois de acabar a plenitude dos gentios, o Israel será salvo, o remanescente será salvo naquela época, né? E nós vemos que, né, aqui no versículo 26 fala que o povo de um príncipe que virá, que não era o mesmo príncipe Jesus que havia vindo e foi morto, né? Um outro príncipe que virá, o povo desse príncipe no futuro também, que Jesus estava falando, que aqui o anjo estava falando para Daniel, iria destruir Jerusalém de novo e o santuário, o segundo templo agora. Porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor, o segundo foi destruído por quem? Por Tito no ano 70 depois de Cristo. Você pode até também pesquisar isso no Google. E que povo que destruiu o Jerusalém e o segundo templo? O povo romano. E esse príncipe que virá vai ser exatamente quem? O anticristo. Mas então significa que ele vai ser um romano, né? Um homem italiano, nesse sentido? Não exatamente, porque o Império Romano ele foi estabelecido tanto no Oriente como no Ocidente. Ele teve a capital em Roma, mas também teve a capital em Constantinopla, que você também pode estudar, isso na história. Então, naquela época, o Império Romano ia desde
da Irlanda até países do Oriente Médio naquela época, quando o Império Romano assumiu o controle de tudo, né? Que Daniel nem sabia, mas que veio, porque primeiro veio os babilônios, depois vieram os Medo-Pérsia, depois a Grécia e depois Roma, que está até no sonho da estátua de Nabucodonosor, mas que a gente não vai entrar hoje nesse texto, né, em questão. Então esse príncipe que virá será o anticristo. E o povo dele, que é o povo do Império Romano, né, destruiu literalmente o segundo templo no ano 70 com o general Tito, que era romano. Então nós vemos que esses 483 anos se cumpriram literalmente. E essa última semana de anos, que no caso então são os últimos 7 anos para completar esse 490, porque então desses 483 é como se o relógio tivesse parado, porque então Deus estabeleceu a igreja. Mas quando esse relógio voltar a tocar, digamos, a rolar de novo o tempo, quando ele vai começar a rolar de novo esse tempo, esse cronômetro? Quando o anticristo, porque aqui no versículo 27 fala assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, com certeza, não pode ser aqui Jesus, porque nenhuma destruição nunca virá sobre Jesus Cristo. Então nós vemos que ele fará uma aliança com judeus e com certeza com muitos países e principalmente também com os árabes, porque por causa dos conflitos, porque um terceiro templo vai ser construído. Você pode ver isso em Apocalipse 11, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que fala que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser como Deus. Mas nessa uma semana que falta, nesses últimos 7 anos, que é os últimos 7 anos da grande tribulação que virá, que Jesus falou que nunca houve e depois jamais haverá, exatamente se inicia quando esse homem, o anticristo, que nós não sabemos quem é, porque a palavra de Deus fala que existe um que retém a manifestação dele. E esse exatamente que retém é o que? A igreja, que tem o poder do Espírito Santo. E Paulo fala, até que do meio seja tirado, então se revelará o homem do pecado, filho da perdição. Isso está tudo lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 até o 8, 9, ali você pode ler todo o contexto, que existe um que retém. Por isso que até hoje ele não dá as caras. Mas fala, não, o anticristo é esse, é aquele outro. Você já viu na história algum homem fazer uma aliança de 7 anos com Israel, árabes, os outros países? Até hoje na história não. Muitos já tentaram, mas não conseguem exatamente por quê? Porque enquanto a igreja estiver aqui, enquanto ela não for arrebatada, que no caso é a plenitude dos gentios, o anticristo, o espírito atua, mas o anticristo, o homem, o filho do pecado, não, porque o Espírito Santo que está na igreja impede essa atuação. Mas quando a igreja for arrebatada e então ele for liberado, ele vai fazer essa aliança de 7 anos, uma semana, que vai começar a grande tribulação. Então, no meio da tribulação, 3 anos e meio depois, ele entra no terceiro templo reconstruído, e lá ele vai colocar a imagem dele, que no caso é a imagem da besta, né, que a gente vê depois lá em Apocalipse, e ali ele vai fazer com que todos o adorem. Né? Ele vai falar, vocês estão falando que eu sou Deus, que eu sou aquele que veio trazer paz e não sei o que, e eu sou mesmo. E vai exigir a adoração de todos. E muitos judeus, gentios que não adorar, que serão os mártires, os santos da grande tribulação, esses serão salvos, né, na tribulação. Mas a verdadeira igreja já foi arrebatada antes. Porque nós vemos que essa profecia, o escopo da profecia, o que o anjo falou para Daniel? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que era o povo de Daniel? Os judeus, o povo de Israel.
Qual que é a santa cidade que os judeus têm? Jerusalém. E ali nessa metade, porque na primeira metade, depois que o templo for reconstruído, que vai ser na primeira metade, ele vai deixar o povo de Israel voltar a sacrificar, porque muitos ainda estão na cegueira, né, a sacrificar animais, como era no Antigo Testamento, por não receberem a Jesus como Senhor. Mas no meio, ele vai cessar esse sacrifício, a oferta de manjares. Ele falou, a partir de hoje vocês só vão me adorar. E muitos judeus naquela época vão ser perseguidos, principalmente o povo judeu, porque eles vão falar, não, só adoramos ao Senhor, ao Hashem, como eles falam, como eles falam, o Eterno. E nesse momento a ficha de muitos, por isso que fala que o remanescente vai ser salvo, porque eles vão cair a ficha do povo judeu e vai falar, não, esse não era o Messias, esse era o enganador, que no caso é o anticristo. O nosso Messias veio há 2000 anos atrás, o nome dele é Jesus. E eles vão fugir provavelmente para uma cidade chamada Petra, no deserto, que é aquela comparação de Apocalipse 12, da mulher que foge para o deserto. Eu falei isso no outro vídeo, né? E ali, então, essa última semana vai ser a grande tribulação. Então você vê, a igreja não participou dos 483 anos e ela não vai participar do último. Por quê? Porque o escopo da profecia é sobre Jerusalém e sobre os judeus. Por isso que a igreja era um mistério. Começou a igreja no mistério através do Espírito Santo e ela terminará com o mistério, porque Paulo fala que lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim, eis que vos digo um mistério, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E a última trombeta não é a trombeta de Apocalipse, a sétima trombeta, porque aquela trombeta de Apocalipse é trombeta de juízo. Aquela que Paulo fala é do chamamento da igreja de crentes em Cristo, mortos e vivos, que vão ressuscitar, serão arrebatados, encontrarão o Senhor nos ares, cumprindo João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar-vos o lugar. E depois que eu preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Glória a Deus. Então, essas são as 70 semanas de Daniel. Esse é os planos diferenciados que Deus tem para a igreja e para Israel. A igreja era como se fosse um parênteses. Abriu parênteses, Deus estabeleceu a igreja. Fechou parênteses, Deus volta a tratar com Israel. Por isso que na grande tribulação haverá, como o termo fala, grande tribulação, mas para que os judeus possam, principalmente os judeus, possam se voltar para o Senhor. Porque Paulo fala que os judeus buscam sinais. E se a gente for ler de Apocalipse 6 até o 19, nós vemos ali a grande tribulação, os selos, as taças, as trombetas, mas é para o povo de Israel, principalmente o povo judeu, se voltar para Deus, se voltar para o Messias Jesus Cristo, e obviamente gentios também, que vão se converter naquele período. Amém? Então esse foi o estudo de hoje, a segunda parte, a parte final de Israel e a igreja às 70 semanas. Se você não entender alguma coisa, escreva no comentário. Alguma coisa que de repente você até sabe desse assunto, e alguma coisa que eu deixei falar, comente também aqui que vai ser muito bem-vindo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.